Pare por um momento e pense em algo curioso. E se a sabedoria estivesse chamando você todos os dias, mas a maioria das pessoas simplesmente passasse por ela sem perceber? E se, em vez de estar escondida, a sabedoria estivesse bem diante de todos, falando em voz alta, esperando apenas que alguém pare para ouvir? É exatamente assim que começa o capítulo 8 do livro de Provérbios, escrito por Salomão na Bíblia. Salomão descreve a sabedoria como se fosse uma pessoa viva, alguém que está de pé nos lugares mais visíveis da cidade. Ela não se esconde. Ela está nos altos das colinas, ao lado dos caminhos, nas encruzilhadas onde as pessoas passam. Ela está junto aos portões da cidade, onde multidões entram e saem todos os dias. E ali, em meio ao movimento da vida, ela levanta a voz e chama todos que passam. Ela chama as pessoas comuns, os simples, os inexperientes. Ela chama aqueles que ainda não entendem a vida completamente. A sabedoria diz: aprendam prudência, desenvolvam entendimento. Ela começa dizendo que suas palavras são verdadeiras e corretas. Não há maldade em sua boca, não há engano em suas palavras. Tudo o que ela fala é justo. Para aqueles que procuram entendimento, suas palavras são claras. Para quem deseja aprender, elas são diretas. Então a sabedoria faz uma declaração surpreendente. Ela diz que aquilo que ela oferece vale mais do que prata, mais do que ouro, mais do que qualquer tesouro que alguém possa desejar. Isso significa que nenhuma riqueza material pode se comparar ao valor de viver com sabedoria. Porque riquezas podem desaparecer, mas a sabedoria protege a vida inteira. Ela ensina prudência, conhecimento e discernimento. E então a sabedoria revela algo muito importante sobre o caráter de quem deseja segui-la. Ela diz que temer ao Senhor significa odiar o mal. Significa rejeitar o orgulho, a arrogância, os caminhos perversos e as palavras enganosas. A sabedoria se posiciona contra tudo aquilo que destrói vidas. Depois disso, ela explica o que oferece para quem decide ouvi-la. Ela oferece conselho, oferece entendimento, oferece força. Ela diz que é por meio dela que reis governam com justiça. É por meio dela que líderes tomam decisões corretas. É por meio dela que autoridades estabelecem aquilo que é justo. Em outras palavras, a sabedoria é aquilo que sustenta uma sociedade saudável. Mas então ela diz algo ainda mais pessoal. Ela declara: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram me encontram. Isso significa que a sabedoria não está distante. Ela pode ser encontrada por quem realmente decide buscá-la. E com ela vem riquezas verdadeiras, honra, prosperidade duradoura e justiça. Mas não são apenas riquezas materiais. A sabedoria fala de algo maior. Ela diz que seu fruto é melhor do que o ouro mais puro. Seus caminhos conduzem à justiça. Suas veredas levam ao que é correto. Ela conduz aqueles que a amam para uma herança valiosa e enche seus tesouros com aquilo que realmente importa. Então, de repente, o discurso da sabedoria se torna ainda mais profundo. Ela começa a falar sobre algo que aconteceu antes mesmo da criação do mundo. Ela diz que estava presente desde o princípio, antes das montanhas existirem, antes dos oceanos, antes da terra ser formada. A sabedoria já estava ali. Ela estava ao lado de Deus quando os céus foram estabelecidos, quando o horizonte foi colocado sobre o abismo, quando as nuvens foram formadas e as fontes do mar começaram a jorrar. Ela estava presente quando os limites do mar foram definidos, impedindo que as águas ultrapassassem suas fronteiras. Ela estava ali quando os fundamentos da terra foram estabelecidos. E então a sabedoria descreve a si mesma como alguém ao lado de Deus durante toda a criação, como uma artesã.
participando da obra. Ela se alegrava diante de Deus continuamente e também encontrava alegria na humanidade. Isso mostra que a sabedoria não é apenas um conceito. Ela está ligada à própria ordem da criação. É como se o universo tivesse sido estruturado sobre princípios de sabedoria. Depois de revelar tudo isso, a sabedoria faz um último apelo. Ela volta a falar diretamente às pessoas. Agora, meus filhos, escutem-me. Ela diz que felizes são aqueles que guardam seus caminhos. Felizes são aqueles que ouvem sua instrução e se tornam sábios. Felizes são aqueles que a procuram todos os dias, esperando por ela como alguém que espera diante de uma porta que se abrirá. Porque quem encontra a sabedoria, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas quem rejeita a sabedoria faz mal a si mesmo, e todos os que a odeiam, na verdade, estão escolhendo um caminho que leva à morte. Assim termina Provérbios, capítulo 8. Um capítulo que mostra algo impressionante. A sabedoria não está escondida. Ela está chamando, ensinando e esperando. A pergunta não é se a sabedoria está falando. A verdadeira pergunta é: quem está disposto a parar e ouvir?